Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre perfil comportamental. Você sabe qual é o seu perfil? Espero que você se identifique e descubra qual é o seu perfil. Aqui eu vou dar somente um spoiler de cada um dos perfis e algumas dicas, tá certo? Nós vamos começar com o dominante, a dominância. O perfil dominante são pessoas ousadas, diretas, competitivas, focadas no resultado. E elas podem dar a impressão de serem grosseiras, severas, rígidas, e para elas é importantíssimo ter o controle da situação, tá certo? Para um dominante, ter o controle da situação é muito importante. Quais são os pontos que um dominante precisa trabalhar? Ele precisa ser mais flexível e mais acessível, ok? Vamos ver o influente. Você se identificou com o dominante ou não? Vamos ver o influente. O influente são pessoas voltadas à comunicação, à sociabilidade. Eles tendem a ser persuasivo, podem ser extrovertido, não gostam de rotina, gostam de fazer parte de grupos, têm necessidade de desenvolver novos relacionamentos. Quais são os pontos que o influente ele precisa trabalhar? O influente ele tende a ser aéreo, ele precisa atentar-se aos detalhes. Ele anda muito, o influente ele é uma pessoa muito desapercebida, ele não se dá conta do que acontece ao redor, ele está sempre muito aéreo, tá certo? Então o que ele precisa trabalhar? Atentar mais aos detalhes, ok? Uma pessoa estável é uma pessoa equilibrada, empática, leal. As pessoas estáveis são boas ouvintes, se preocupam com o bem-estar dos outros, gostam de segurança, são resistentes a mudanças, tá certo? Elas valorizam a rotina. Qual é o ponto a ser trabalhado para um estável? Ser mais aberto a oportunidades, porque ele está sempre naquela rotina, sempre naquela segurança, tá certo? Um conforme, ele tem altos níveis de precisão, ele é lógico, ele é analítico, ele é formal, ele é crítico. Essa capacidade que ele tem de pensar, de calcular, todas as possibilidades contribuem muito na prevenção dos erros, ou seja, o conforme é uma ótima pessoa para trabalhar em empresas, em coisas que precisam ali de muito detalhe, muita agenda, muita coisa, tá certo? Qual é o ponto que o conforme precisa trabalhar? Ele precisa trabalhar o perfeccionismo, ele tende a ser perfeito, as coisas deles têm que ser perfeitas, tá certo? Com que perfil? Qual o perfil que você se identificou? Com o dominante, com o influente, com o estável ou com o conforme? Será que você é uma pessoa que você gosta de falar mais ou você gosta de ouvir? Tá certo? Se você é casado com uma pessoa dominante, por exemplo, tá? Aqui eu vou dar alguns exemplos. Com seu esposo é dominante e você é influente, você tem que ir direto ao assunto, sem detalhes, sem rodeios. O influente, ele tende a conversar muito, ele gosta de falar tudo nos mínimos detalhes. E o dominante, o que acontece com o dominante? Ele não tem paciência, ele não tem tolerância. É assim, chegou pro dominante, o que aconteceu? Por quê? Qual é a solução? O que você pode fazer? E o que não? Acabou. E é o perfil dele que é assim, e isso não quer dizer que ele não possa mudar, tá certo? Todos os perfis são bons e todos têm suas falhas. E com inteligência emocional eles ficam maravilhosos, maravilhosos, tá certo? Então tá aí, se você é casado com um dominante, você é influente, vai direto ao assunto, sem muito rodeio, sem muito detalhe, tá certo? E se você é casado com um influente, elogie-o em público, mostre interesse por ele, pelas ideias dele, de preferência publicamente, porque como influente é uma pessoa social, ele fica feliz de ser reconhecido publicamente. Nunca chame a atenção dele publicamente, tá certo? Com um estável.
Nunca pressione um estável para decidir algo. Porque o estável, ele é aquela pessoa que vai engolindo sapo, vai engolindo, vai aguentando, até o dia que ele explode. Então, o dia que ele explodir, ele vai falar assim para você, olha, eu venho aguentando isso desde o começo da vida, desde o começo do casamento, por exemplo, tá? E vai falando isso. Então, ele tende a guardar as coisas e não tá falando frequentemente, mas quando ele explode, também a situação é desafiadora, tá certo? O conforme como lidar com um marido ou com uma esposa conforme, eles detestam atraso. Se você marcou um compromisso com ele, honre esse compromisso, cumpra com o seu compromisso. Ele fica extremamente decepcionado quando você não cumpre com o horário, não cumpre com os compromissos, tá certo? Uma pessoa conforme, elas levam tempo para confiar nas outras pessoas, elas não gostam de se abrir assim. Enquanto que um influente, ele conhece a pessoa faz 1 hora e já tá contando a vida dele. Esse é um desafio que tem. Por exemplo, um marido que é influente e a esposa que é conforme. Por exemplo, a esposa não gosta de falar da vida dela, ela é extremamente calada, ao ponto de falar da vida dela, tá? Quando se refere a falar da vida pessoal ou de alguns pontos que ela não gostaria de conversar. E o influente, ele vai conversando, vai falando o que é para falar e o que não é. Já é um motivo de confusão. Então é muito importante a gente conhecer o perfil das pessoas, principalmente das mais próximas com quem nos relacionamos. Aqui foi só um spoiler de cada perfil, mas ele se aprofunda muito. Você tem a possibilidade de conhecer muito sobre o seu perfil, o que é melhor para você, os seus medos, os seus pontos débeis, os seus pontos fortes, o que você pode melhorar, tá certo? Se você gostou desse assunto, dá um like, compartilhe para que ele possa chegar para mais pessoas, tá certo? E se você se interessou por esse assunto e gostaria de saber mais ou fazer uma avaliação do seu perfil, me manda um direct, será um prazer estar com você, tá certo? Um super beijo!